Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e Mistério. Apresentação: Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Querido irmão, querida irmã, hoje dia 28 de junho, terça-feira, o tema do programa é Não Temas. Hoje nós celebramos a memória de Santo Irineu. Irineu, ele viveu dos anos 130 a 202, bem no início do cristianismo. Eu gosto muito dos pensamentos, da palavra de Santo Irineu. Originário da Ásia Menor, em Esmirna, foi discípulo de São Policarpo. Chegando a Gália, ordenou-se sacerdote e pouco depois tornou-se bispo da Igreja de Leão. Sua atividade de mestre e testemunha da tradição apostólica foi incansável. Difundiu a mensagem evangélica em amplo campo de ação. Foi promotor de reconciliação na controvérsia sobre a Páscoa. Tutelou a integridade da doutrina cristã ameaçada pelo gnosticismo. Aprofundou-se em obras de grande valor e compreensão das Escrituras e dos mistérios da fé. A Trindade, o Cristo, centro da história, a Eucaristia, que assume e transforma a humilde matéria da criação. Seu sepultamento em Lyon, na França, foi aos 28 de junho e é comemorado sempre nesta data o seu dia. Um pensamento de Santo Irineu que eu gosto muito é que tudo que Deus toca se torna belo. A vida humana tocada por Deus tem a sua beleza. Amigo irmão, amiga irmã, muitas vezes o salmista repete que no Senhor está nossa força e nossa salvação, que o Senhor é nosso rochedo e segurança. Também nós hoje pedimos: vem, Senhor, ao nosso encontro e protege-nos, livra-nos do pecado, livra-nos do mal. Conforme rezamos no final do Pai Nosso, livra-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Jesus subiu num barco e os discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. Cansado, Jesus adormece. Os discípulos acordam Jesus dizendo: salva-nos, Senhor, porque perecemos. Jesus repreende seus discípulos perguntando: por que tanto medo, homens de pouca fé? Depois, levantando-se, repreende o mar e os ventos e fez-se uma grande calmaria. As pessoas ficaram admiradas e diziam: quem é este, a quem até o mar e os ventos obedecem? A repreensão de Jesus tem razão de ser. Se acreditassem que, estando Jesus com eles, nada de mal lhes poderia acontecer, podiam ter deixado Jesus dormir. Assim acontece conosco também. Vangloriamo-nos da nossa fé, mas basta uma pequena dificuldade para entrarmos numa angústia, no desespero. Então, somos interpelados a renovar a nossa fé, a fazer uma adesão maior a Jesus. Salva-nos, Senhor, porque estamos perecendo. É o grito humano de quem reconhece fraco e desprotegido, de quem se sente só e tem medo, de quem tem uma fé pequena e vacilante. Essa não foi nem a primeira e nem a única vez que Jesus checou a fé dos seus discípulos. Salva-nos, Senhor, estamos perecendo. O conselho de Jesus vale também para nós: não tenhais medo. O discípulo que se decide seguir a Jesus deve estar pronto
e disposto a enfrentar dificuldades e provações, confiando na fé, colocando-se nas mãos de Deus, mesmo quando Ele parece distante. Muitas vezes, diante de dificuldades e de acontecimentos que nos causam dor e sofrimento, também nós temos a tentação de perguntar: por que Deus não intervém? Por que o Senhor deixa acontecer ou permite essas desgraças? Esquecemos que é justamente nos momentos difíceis que devemos testemunhar a nossa fé. Ensina a Igreja: a fé pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos muitas vezes parece estar longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal e o sofrimento, das injúrias e da morte, parecem contradizer a boa nova e podem abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação. O homem de fé sabe que Deus não dorme e coloca nele sua confiança. Deus não abandona nunca aqueles que nele esperam. Querido irmão, querida irmã, o programa vai chegando ao final. Espero encontrá-los no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Ó Deus, protetor dos que em vós esperam, abençoai os vossos fiéis, salvai, protegei e governai o vosso povo, para que, livre do pecado e seguro contra o inimigo, sempre persevere em vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.